Olá, mulher! Vamos dar continuidade, então, para nosso momento saúde plena. E hoje aqui nós vamos falar sobre saúde emocional. Essa aula que foi lindíssima, onde nós tivemos ali o trono do Senhor, nós podemos entregar tudo diante do trono, né? As nossas emoções, sentimentos, pensamentos ruins, hábitos, atitudes que não agradam ao Senhor. Então, é uma aula muito linda mesmo, muito emocionante, né? E o tema e o texto principal dessa aula foi 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, nós temos o poder do Espírito Santo para operar sinais e maravilhas, né? No nome de Jesus. Nós temos o amor de Deus que transborda em nosso coração e é por isso que nós conseguimos fazer todas as coisas. E nós temos o equilíbrio para ponderar o que é certo, o errado, o que é justo e injusto, né? Tudo isso com o auxílio do Espírito Santo. E uma frase que me marcou muito nessa aula foi que todo o excesso é uma falta. Então nós temos excesso de gastos, excesso de comida, excesso de sono, excesso de amizades, excesso até mesmo de exercício físico, né? Todas essas coisas que a gente faz demais, quer esconder, maquiar, né? E trocar, substituir sentimentos, muitas vezes, não é mesmo? Então, gente, no meu trabalho como personal, é muito comum eu ver mulheres aqui que chegam com dor crônica, né? E quando a gente começa a conversar um pouquinho mais, ou ver mesmo o olhar daquela pessoa, a atitude dela durante o treino, tudo, eu consigo ver que tem coisas ali que são emocionais, que não é físico, não é algo que é uma postura, não é algo que um exercício vai resolver, mas é algo realmente da emoção dela que está interiorizado, seja um perdão, uma palavra que não é dita, algo que não é resolvido, uma pendência que ela tem ali, que ficou guardado dentro dela, e aquilo vai gerar dores por todo o corpo. Aí nós temos também a obesidade, né? Quando a pessoa começa a comer demais. Ela tá comendo demais para tampar, disfarçar, maquiar alguma emoção que ela tá sentindo, alguma dor que ela tá sentindo, né? É um mecanismo de defesa, porque assim, às vezes a vida dela tá tão ruim, ela tem tantas coisas que ela não sabe resolver, que não se resolve, que por mais que ela tente, às vezes, de uma forma equivocada resolver, ela não consegue sair daquilo, ela não vê uma saída, então a comida acaba se tornando ali um ponto de escape, né? É um momento de prazer, de alegria que ela tem por alguns segundos, alguns minutos ali, mas aquilo é uma fuga da realidade que ela tá, né? E com isso, o que acontece? A obesidade vai gerar uma baixa autoestima muitas vezes, né? Nem sempre a pessoa magra não tem a baixa autoestima, não é isso, mas é que é muito comum quando a mulher ganha um pouco mais de peso, ela já tem mais problema de autoestima, porque ela olha no espelho, a roupa não fica boa, nada tá bom, né? Então, assim, e o que acontece com a baixa autoestima? Provavelmente ela vai ter problema de relacionamento, né? Se é uma mulher solteira, já vai ter mais dificuldade, vai ficar mais tímida. Se é casada, já não vai querer ter relacionamento com o esposo. Então, tudo isso vai afetar e vai gerar uma crise no casamento, né? Então, outra coisa que é muito comum, alergias por todo o corpo, né? Dermatites, queda de cabelo, paralisia facial. Então, tudo isso é um acúmulo de estresse, de perdão, de coisas que não são resolvidas, pendências emocionais que vão gerar sintomas físicos na gente, né? Então, o quanto é importante a nossa saúde emocional, né? Nós temos o texto de Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15, que diz assim: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então é muito sério isso, gente. Pra gente ter o perdão de Deus na nossa vida, a gente tem que perdoar o próximo, né? Então não importa o que aconteceu, saiba que o perdão vai fazer bem pra você, pro teu relacionamento com Deus, pra tuas emoções, então perdoe. Libere esse perdão, se livra desse sentimento ruim, porque não vai te agregar em nada. Não importa quanta razão você tenha, né? Diante de Deus somos todos pecadores e Ele nos amou e nos perdoou de toda forma, né? Muitas vezes a mulher não se posiciona, não fala o que está sentindo, às vezes a gente quer ser pacífica e acaba caindo em outro pecado, né? Que é o de não falar mesmo, não ter conversas duras, difíceis muitas vezes com quem a gente ama, né? Principalmente as pessoas que a gente ama, que são as que estão mais próximo e que mais magoam a gente, né? Hebreus 3:13 diz assim: Antes, exortem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então eu falo assim que muitas vezes a gente deixa de dar a oportunidade para a pessoa que está perto da gente dela melhorar, porque a gente não fala o que a gente está sentindo, né? Então assim, não é ser uma mulher chata, mas é ser sensato, né? Será que às vezes o que a pessoa faz, que te magoa, que te ofende, ela sabe que está te magoando? Você já deu essa oportunidade dela saber que ela está te magoando com aquela atitude? Muitas vezes não, muitas vezes a gente nem falou. Claro que a gente não vai ficar repetindo sempre a mesma coisa. Aí realmente cabe a oração, a intercessão pela pessoa, né, para que realmente o Espírito Santo vá convencendo e mudando a atitude daquela pessoa, né? Mas muitas vezes a mulher, na tentativa de ser pacífica, nem fala o que desagradou ela, né? Então isso também é errado. A gente tem que saber se posicionar, seja com quem for, né? Então não é ser chata, mas é saber se posicionar e falar a verdade e dar a oportunidade para que esse relacionamento melhore, né? Então, gente, para que você tenha uma emoção boa, libere perdão e fale, saiba se posicionar, fale quando precisar falar, tá bom? Então ficamos por aqui no nosso momento saúde plena. Deus abençoe a todas.